passando aqui para falar também que eu estou morrendo de saudade de todo mundo. Todo mundo aqui está morrendo de saudade de todos vocês, de ver essa igreja cheia. Mas nós cremos que aí tudo isso vai acabar e nós vamos comemorar a vitória que a gente vai ter sobre toda essa situação que a gente está vivendo. Bom, eu estou aqui hoje para trazer o devocional e eu queria falar um pouco sobre a Bíblia. Bom, a Bíblia, a Escritura Sagrada foi aquilo que Deus, divinamente inspirado, os homens escreveram para que nós tivéssemos hoje um manual de como proceder da nossa vida, de tudo que a gente tem, todas as aflições que nós passamos. Quando nós temos uma nova vida em Cristo, esse manual que nós devemos seguir e devemos obedecer é a Bíblia. E lá em 2 Timóteo 3, nos versículos 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, e a partir desse versículo, a própria Bíblia diz que toda essa Escritura Sagrada que Deus nos deixou é justamente para nos instruir, para que nós pudéssemos ter algo a nos basear para saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. E a partir disso, eu queria falar sobre um outro versículo que está lá em Romanos 12, 12, que fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Bom, esse versículo ele diz um pouco como nós devemos proceder aí durante toda a nossa vida. E com todo esse momento aí que nós estamos passando, de pandemia, todos isolados, a gente também pode levar esse versículo, que é a maneira como a gente deve proceder nesse momento, e em todos os momentos de aflições que a gente viver aí durante a nossa vida. Que o primeiro ponto é que nós devemos nos alegrar na esperança. E qual é a nossa esperança? Nós, como cristãos, como novas criaturas em Cristo, a nossa esperança foi as promessas que Jesus fez para nós, que por meio da Bíblia a gente pode conhecer. Quais são essas promessas? Que até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, Ele estaria junto de nós, Ele nunca nos abandonaria, e que Ele viria e buscaria novamente a sua igreja para levar para perto dEle. Então, essa é a esperança que todas as manhãs nós devemos nos lembrar e nos alegrar nela. E o segundo ponto é que devemos ser pacientes na tribulação. E essa paciência nós devemos ter em todos os momentos da nossa vida. E ainda mais na tribulação. Mesmo sendo tão difícil, a gente sabe que a nossa carne ela é fraca para fazer as vontades de Deus. Mas nós devemos ser, sim, pacientes na tribulação e confiar que Jesus ele está no controle de todas as coisas e que nada passa despercebido aos olhos dele. E, dessa maneira, a gente pode comparar essa paciência. Nós temos um paciente. Aquele paciente que está no hospital, sabe? Então, ele está lá deitado, confiando que o seu doutor ele vai trazer a cura, aquilo que ele necessita. Da mesma maneira, nós devemos confiar plenamente no que Jesus ele vai trazer para nós a resolução para qualquer problema que nós passamos na nossa vida. Mesmo que não seja da maneira que nós esperamos que seja, porque muitas vezes a nossa vontade não está de acordo com as vontades dele, mas nós temos que confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E, para terminar, nós devemos perseverar em oração. Ou seja, a gente deve se manter continuamente em oração por tudo e todos. E muitas vezes a gente pode pensar que a oração é para a gente ensinar a Deus como Ele deve proceder numa situação. Mas, muito pelo contrário, a oração serve não para a gente ensinar a Deus como Ele deve fazer as coisas, mas sim para nós nos fortalecermos a nossa fé e colocar em prática aquilo que está escrito na Bíblia também, sobre lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E é isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada. Raquel. E aí, galera, você que está em casa, no YouTube ou no Face. Mano, você, adolescente que está no YouTube, entra lá no Face, compartilha, abençoa outras pessoas. Hoje vai ser um negócio da hora, chama Talk Show. E a gente, durante a semana, é isso? É Talk Show? Às vezes eu erro, Talk Show. Durante a semana, a gente fez algumas perguntas e a gente está com um tema novo, previna-se. Esse é o tema que a gente vai falar nas próximas semanas, sobre prevenção, previna-se. Se você não viu, entra lá no Insta, no Face também, vê o vídeo do Tuda, que ele fez muito da hora sobre o tema, para você também entender. Mas
hoje você já vai começar a ser introduzido nisso que a gente vai conversar nas próximas semanas. Lembra disso, convida um amigo, chama. Em breve contamos com vocês e com a graça de Deus para que a gente possa estar reunidos, devagar e juntos. Vão compartilhando enquanto você está na sua casa, é uma forma de você evangelizar, uma forma de se abençoar outra pessoa. Cara, nesse tempo, às vezes a pessoa está chateada lá. Adolescente, você que é do Soul, dá uma ligada para um amigo seu do Soul, dá uma ligada para quem não é do Soul. Às vezes você nem sabe, às vezes o cara está chateado, às vezes uma ligação sua vai fazer, um bem enorme para aquele cara, ou você, menina, liga para sua amiga. Faz isso, é um detalhe, é uma bobeira, que todo mundo fala, que parece que, não vou fazer, mas a maior parte não faz. E quando você faz, ora, Deus toca alguém, você liga para alguém, cara, e é show, é bacana. Alguém que está distante, que você não tem ouvido falar, e aí quando voltar, quando a gente estiver pessoalmente, a gente vai estar junto aqui, vai ser muito legal. Então, vamos lá, tá? Explica aí como é que vai ser. Vamos lá, galera. Então, essa semana, como o Alan disse, nós mandamos algumas perguntas, fizemos algumas perguntas para vocês. E, lógico, nossa ideia é o quê? É trabalhar o Previna-se, tendo a palavra de Deus como aquela que nos traz a prevenção sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas más escolhas, sobre situações que acontecem na nossa vida e como a gente se prevenir. Como a gente se prevenir do orgulho, como a gente se prevenir da ira, né, de não pecar com esse sentimento do nosso coração, como a gente se prevenir contra a inveja, do nosso coração, acima de tudo. E nós levamos essas perguntas para os adolescentes, né? E nada mais justo do que trazer adolescentes aqui para responder e trazer também para vocês sentirem isso. Todos eles também passam, nós passamos e com o Senhor nós vencemos isso, né? Nós colocamos isso diante de Deus. Então nós vamos começar com as questões aqui e eles vão ter um momento de bate-papo legal. Comentem aí vocês que a gente vai estar atento. Se der, a gente coloca aqui também no comentário, né? Coloca aqui para eles responderem assim, ó, de bate-pronto, tá bom? Então, eu vou começar apresentando do lado de cá e o Alan depois para o lado de lá. Aqui, nossa gatíssima Raquel, Marcelo, Sofia e Isadora. Aqui é democracia, eu vou deixar cada um falar seu nome. Enzo, Atos. Menos o Enzo, menos o Atos. E a Nicole. Pelo menos com um ele conseguiu ser democrata. Bom, vamos lá. Então, previna-se. Vamos começar com orgulho, né? Sim. Orgulho. Cara, orgulho é uma coisa inerente. A gente tem que usar a Bíblia, né? Não adianta a gente ficar falando aqui do que a gente acha. Então, a gente vai usar a Bíblia no bate-papo e... Orgulho. O orgulho é uma coisa, orgulho, soberba, vaidade, que saem da mesma raiz ali, né? São coisas que são inerentes a todos nós. Nós temos uma tendência humana a ter isso. E isso nos atrapalha no dia a dia, na nossa vida, na nossa santificação, na nossa caminhada com Jesus, com Deus. Então, a gente tem que entender como é que a gente se previne, como é que a gente tem que fazer para melhorar isso, né? E aí, algumas respostas já, né, que o pessoal colocou. Aqui eles colocaram como se prevenir, né? Então, você se comparar com Jesus, ter equilíbrio, se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente se sente orgulhoso porque a gente está se sentindo acima, está melhor, né? E reconhecendo que também falhamos, que nem sempre nós temos razão. Mas e aí? Responde aí. Quem quiser levantar a mão, senão a gente escolhe. O que move meu coração? O que pode deixar meu coração orgulhoso? E como combater esse orgulho? Como se prevenir contra esse sentimento de orgulho que pode tomar conta do nosso coração? 1, 2, 3. Vai, Nicole. Passa o microfone para ela. Ai, gente, não dá. Nesse negócio ninguém fala, eu vou me jogando Quando mesmo. todo mundo começa a querer falar, acabou. Então. Até no caminho que eu estava vindo para cá, eu estava conversando com a minha mãe sobre esse assunto. Eu estava pensando, né, a respeito do que a gente ia falar aqui. E ela me disse um negócio muito interessante que eu acho válido compartilhar com vocês, que ela disse que aprendeu no curso de Direito, que é sempre muito importante você se questionar, será que talvez eu não estou errada? Ou será que talvez aquilo não é bem assim? E eu acho que quando a gente está se sentindo orgulhoso, quando a gente está... Às vezes a gente não reconhece, às vezes nós estamos com dificuldade de pedir perdão, porque vou me colocar nessa situação, porque para mim eu tô com a razão absoluta e não existe como assim eu tô errada. Imagina, eu sou a
rainha da razão, e não é bem assim que funcionam as coisas. Então, acho que a gente manter o pé no chão e sempre se questionar, pô, mas será que realmente não tem algo que eu poderia ter feito de forma diferente? Será que não tem algo que eu possa repensar, que eu possa melhorar, que eu deva reconhecer? Né? Então, acho que é muito importante fazer essa autoanálise. Até no versículo da ceia, né, tem examine-se, pois homem a si mesmo. Então, a gente precisa sempre voltar e se olhar para dentro para se reconhecer. Show. Em uma palavra, qual é a vacina contra o orgulho? Quem quiser fala. Jesus. Muito bem. Outra Eu ia falar pergunta. humildade, mas errei. Perdi feio depois dessa. Quer falar, Isa? Quer falar Fala, em uma Isa. palavra? Não, em uma palavra? Não quer? Sophie, ninguém? Fala. Que a Tá falou sobre humildade, né? E tá aqui escrito ser igual a Jesus. E é exatamente isso. Juntando tudo que a gente acabou de falar aqui, se a gente for parecido com Jesus, assim como o Enzo falou, a gente vai ser humilde, porque essa era uma das características que ele demonstrou pra gente até quando ele estava aqui na Terra, né? Show. Marcelo, vai falar, deixa eu aproveitar e responde que eu vou te perguntar. Tem orgulho bom? Tipo assim, nossa, eu tô orgulhoso porque eu passei de ano, passei numa federal, passei... Pego Tem essa orgulho nova do meu... agora, Tem um Marcelo. orgulho bom? Fala o que você ia falar e responde isso. Bom, falando o que eu já ia falar, primeiro que o orgulho é um problema desde o início da humanidade. Então, desde Adão, desde Eva, até a estratégia da serpente continuamente foi trabalhando com orgulho. E Paulo, em Colossenses, ele para mim, já deixa a fórmula de como vencer o pecado no âmbito geral, olhando para Cristo. Então, Paulo fala, olhai-vos para as coisas que são do alto, e assim a gente consegue vencer. Então, o orgulho, ele começa também logo no processo da conversão. Negue-se a si mesmo. O orgulho é quando você se enche de você mesmo, você enche do seu próprio ser, do seu próprio ego. Então, quando você nega a si mesmo, através de um processo confessionário, quando você se confessa diante de Deus, você está rompendo com todo o sistema do orgulho. Porque você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas que são do alto, e quando nós cristãos olhamos para Cristo como a certeza daquilo que temos, o orgulho cai por terra. E tem orgulho bom? Orgulho bom? Se nós olhamos para a Bíblia e sempre vemos que o ato de eu me colocar acima de algo, me colocar na prepotência de eu sou bom em algo, e sendo que o que temos de bom é Cristo, se nós não reconhecemos como Cristo como bom em nós, é o ato de orgulho. Então, não existe orgulho bom. Vai lá, Enzo. E uma coisa muito complicada do orgulho, também trazendo o que a Nicole disse, é que ele te impede de crescer. Então você não pensa, eu tô errado, ou não é que nem você não pensar, eu não tô errado, mas tipo, eu não tenho nada a aprender. E esses dias eu tava lendo a Bíblia e eu comentei sobre um versículo com um amigo meu, né, um versículo em Filipenses. E esse amigo falou, é muito doido que muitas vezes quando a gente lê esse versículo era sobre você pregar o evangelho para a sua própria glória. A gente pensa em pregadores, mas será que muitas vezes a gente não está fazendo isso para nós mesmos? Esse meu amigo canta, por exemplo, ele falou, às vezes eu não estou subindo para cantar, para tocar, para louvar a Deus, porque eu quero alguma coisa para mim, sabe? E aí, eu acho uma coisa muito interessante de se comentar. Verdade, verdade. Bom, então a gente vai ter aí alguns sábados falando sobre o tema, né? Talvez o orgulho volte ou não, mas para a gente conseguir desenvolver agora, vamos passar para o próximo por causa do nosso tempo. Vamos falar do quê? Inveja agora? Próximo. Vamos falar de inveja? Consegue passar aí para mim? Vamos ver qual é. Que jogar na tela vai. Boa. Previna-se contra... Qual é o próximo? Vamos descobrir. Contra... Inveja. Vamos ver Tem o que aí? tiver aí. Tem Joia, joia. Então, enquanto está colocando aí o que as pessoas responderam. tudo. Do que eu tenho inveja? Do que eu tenho inveja? Então, respostas variadas. Notas, carro, tênis, do lanche do outro, inteligência, de olhar uma boa relação familiar. Então, assim, primeiro, eu durante muito tempo me questionei como é que eu sei se eu estou com inveja ou não? Porque a gente arruma disco, todos nós temos, todos nós. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. O que é inveja? Então vamos ver aqui, ó. Pegar a Isa, você fala? Passa para a Isa lá então. A Isa, a Sofia, se quiser falar, depois o Atos. O que é inveja?
Eu acho que, assim, é uma coisa que eu sempre prestei muita atenção em questão de inveja, em questão a, tipo, coisas físicas, coisas que a gente tem na vida, é que a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Porque muitas vezes, um exemplo, até colocaram, tipo, tênis. Um exemplo, você olha alguém com um tênis muito show, você fala, nossa, eu quero muito esse tênis. Só que o tênis é mó caro. Aí você fala, não, vou guardar dinheiro para comprar esse tênis, porque você quer esse tênis, você quer o que a pessoa tem. Aí, quando você consegue, você vê outra pessoa com um tênis melhor e, de forma comum, você começa a ficar com inveja da outra pessoa, porque ela tem um tênis melhor que é o seu, que você já tinha inveja do tênis que você tem, que a outra pessoa tinha, entendeu? É um vício. É A um inveja vício, acaba virando um vício. Exatamente. Então, eu acho que a inveja é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. Então, a gente não pode ficar, muitas vezes, tipo, nossa, mas eu tenho esse tênis, mas a pessoa tem tal. A gente tem que agradecer, porque, tanta gente com tanta situação, sabe? Mas falando, assim, situações de bens materiais e tal, nessa parte. Você sabe uma coisa que eu acho legal de inveja? Eu acho que, assim, um medidor, pelo menos funciona para mim. Se minha amiga tirou uma nota melhor do que eu, ou se alguém conseguiu algo que eu não consegui, isso me trouxe alegria, eu me alegrei pelo outro, ou aquilo me trouxe tristeza. Então, é muito fácil a gente ter compaixão quando o outro está numa situação difícil, você orar com o outro quando ele está caído. Agora, ele conseguiu. Então, aquela tua amiga, aquele teu amigo que você estava torcendo, ele passou naquela federal, ele conseguiu um emprego, ele conseguiu aquele namorado, ele não, é ela conseguiu aquele namorado. E aí você fala assim, poxa, por que não eu? Né? E esse sentimento no nosso coração mostra também que a gente pode estar com o coração com inveja no nosso coração. E aí a gente tem que... Na verdade, é isso que a Tamara diante de falou. Deus. E a prevenção da inveja, então, primeiro a gente tem que saber o que é. E, basicamente, a gente tem que pensar o seguinte, quando eu não me alegro com a vitória do outro, do meu amigo, ou seja, quando eu não me alegro com a vitória dele, muito provavelmente tem uma raiz de inveja, né? Então, isso nos faz ter que estar atento e buscar em Deus tirar esse sentimento da gente, porque isso não é legal. Porque quando a gente comemora a vitória do outro, se alegra com o outro, que a palavra fala, a gente cada vez vai tendo mais harmonia com os planos de Deus, os pensamentos de Deus, focados naquilo que Deus tem pra gente. Porque o que Ele tem pra gente é pra gente, o que tem pro outro é pro outro. Não é verdade? E aí, galera? Mais sobre inveja. Só uma reflexão aqui. Eu acho que quando a inveja começa a nascer no nosso coração, é porque está faltando gratidão na nossa vida. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então, o tênis do outro sempre vai ser mais bonito do que o meu. Então, a vida do outro vai ser sempre melhor do que a minha. Eu acho que nós precisamos desenvolver mais gratidão. Precisamos olhar mais para a nossa vida e olhar o quanto de bênçãos Deus tem nos concedido, o quanto de coisas boas, o quão bom Ele tem sido para nós. Assim, às vezes você olha, você acha que a situação daquela pessoa está perfeita, mas você não conhece por trás, você não sabe o que aconteceu tudo até ela ter tal coisa ou não ter tal coisa. Então, eu acho que é muito, muito importante nós sermos gratos. Quando a gente está satisfeito com o que nós temos, a gente fica feliz porque o outro tem também, porque a gente está feliz com o que a gente tem também. Então, ficou redundante, mas eu acho que deu para entender a ideia do que eu disse. Você já deu o antídoto, né? Exatamente. Prevenção, o Senhor né? fala que para que sejamos gratos em tudo, né? Tenhamos ação de graças, em tudo dai graças, em tudo agradeça ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. E nós temos o que é mais precioso, que é o Espírito Santo morando no nosso coração. O que mais que nós podemos querer, né? É isso aí. A gente já vai mudar de tema. Da mesma maneira que nós temos as dificuldades, Deus nos dá força, quando a gente procura nele, de ter o antídoto, de ter a prevenção. Então, aí você está na sua casa, você está pensando, a gente vai entrar em outros, em ira, em outros, e você vai vendo. Então, se você tem isso em você, e você quer sair, Deus te dá a força para que você consiga trazer esse antídoto e sair dessa situação que às vezes está te incomodando, porque não é legal, né? Acho que ninguém gosta de estar... Tem que reconhecer, né? que isso é pecado, né? Que isso não é Sim, bom, exatamente. não mascarar, né? E entregar isso diante de Deus. Vamos lá, vamos perguntar para a Sofia. Sofia, escolhe o próximo tema. Ira, qual outro? Vamos achar ali os próximos Consegue temas. botar? Escolhe aí. Ira, Preguiça. reclamação ou preguiça? Escolhe um dos três. Ira. Você não tem cara de se irar. Ira. Então Você vamos é pôr aqui para o Atos, mansinho. passa para cá. Vamos perguntar para o Atos. Passa o microfone. Algo que causa ira. Não necessariamente pode ser em você, pode ser em outra pessoa, pode ser em mim, que às vezes você vê que eu fico irado. Mas algo que causa ira no ser humano.
Acho que injustiça. Injustiça, eu acho que é uma... tem lá, né? É meio que unanimidade, né? Mentira, né? Lixo no chão, tacar lixo no chão, traição de amigos, pessoas que não cumprem promessa. Tem muitas coisas, aqui é só um exemplo. E você aí na sua casa, que te causa ira? Todos nós ficamos líderes, né? Nós somos seres humanos, isso é inerente do ser humano. A gente tem que buscar evitar, buscar em Deus se santificar, mas acontece, cara. O trânsito você não me deixa irado, mas me deixa nervoso. E aí, que ira vocês? Qual o antídoto que vocês têm para falar aí? Fiquem à vontade. Marcelo, vai lá, com Bíblia. A gente tem os frutos do Espírito, lá em Gálatas 5:22, se não me engano. E um dos frutos do Espírito é a gente ter paciência, longanimidade, saber perdoar e domínio próprio. E amor. Então, quando nós estamos ligados a esse fruto do Espírito, quando nós começamos a refletir em cima deles, buscando, como eu falei anteriormente, as coisas do alto, a ira deixa de ser um sentimento presente na nossa vida. Porque nós nos revestimos de Cristo, como Paulo fala em Romanos 13, e a partir disso nós começamos a ser mais pacientes, a ser longânimo, ter domínio próprio, domínio sobre a língua, porque a ira, ela começa com um sentimento simples, ela começa com uma raiva e aflora para um sentimento duradouro. Então, quando nós nos revestimos de Cristo, nos revestimos da armadura de Cristo, nós começamos a diminuir esse sentimento, ele deixa de ser constante. Então, a gente começa a refletir a Cristo de verdade. Nicole? Tá, vou falar então. Vocês tinham perguntado, falar um pouco do que deixa vocês irados. Eu me identifiquei muito com o que o Atos falou, que com essa pessoa falou aqui também, injustiça. E tem algo que eu aprendi recentemente, que é o reino de Deus, está escrito lá, é paz, justiça e alegria. Então, acho que nós, como dever de todo cristão, estamos estabelecendo o reino de Deus, a injustiça nos indigna muito. Então, é sim nosso papel levar justiça, é sim nosso papel apontar as falhas que nós vemos, tanto no âmbito social quanto, enfim, em todos, mas você não vai ser efetivo fazendo isso se você estiver irado. Você não vai ser efetivo porque você vai acabar ferindo pessoas, não ensinando as pessoas. E eu acho que esse é um ponto muito chave. Quando você vê algo que te deixa irado, você não raciocina direito, você fica completamente racional e acaba fazendo coisas das quais você vai se arrepender no futuro. Então, por exemplo, coisas práticas. Sai do ambiente, conta até 10, sabe? Respira. 1, 2, 3, 4. Enfim, respira. Sai daquele lugar onde está te provocando aquele sentimento ruim. Quando você estiver com a sua cabeça no lugar, com a sua mente pensando direito, você pensa em tomar alguma atitude. Acho que evitariam muitos arrependimentos que a gente tem na vida se a gente aprendesse a ter esse domínio próprio que o Má falou, que é um fruto do Espírito. E o que é interessante é que nós enxergamos a injustiça aos nossos olhos. Mas só Jesus é justo, só o Senhor é justo, né? Nós não somos justos. Nós julgamos a nós mesmos com a nossa intenção e julgamos os outros com a ação. Então, o correto, mais difícil ainda, é colocar isso diante de Deus e não nós sermos os juízes dessa situação. Né? Mais difícil ainda. E isso, sobre a ira, né? O Marcelo colocou a questão bíblica, a gente falou algumas coisas que nos trazem ira. A Nicole colocou uma situação prática. E no fundo é assim, na prática, se você ficar irado, você vai ter 2 trabalhos. O trabalho de ficar irado e o trabalho de se consertar depois com a pessoa. Então, já não tem nenhum dos dois. Já fala, ai, Senhor, me ajuda, acalma e no final dá tudo certo. Vamos para o próximo tema. Raquel quer falar. Fala aí, Raquel. Porque é engraçado que esse negócio de ira tá muito presente com a gente, né? Porque hoje tá meio na modinha ser surtadão, né? Tipo, não, vou falar o que eu quero, se eu tenho que viver esse sentimento, tem que viver mesmo. Mas, na verdade, é exatamente o que o Má falou sobre o domínio próprio. Porque, muitas vezes, a gente esquece dessa parte, que, na verdade, quando a gente está deixando ser dominado por esse sentimento, não é uma coisa que procede de Deus, né? É verdade, é a carne gritando, né? Não é o Espírito Santo que está descontrolado, né? É a carne. Vamos lá, faltam 2 que é... Preguiça e reclamação. Escolhe aí, Atos, preguiça ou reclamação? Reclamação. Reclamação. E aí, o que te faz reclamar?
Mas Enzo. o Enzo vai falar o que te faz reclamar, mas só trazer um Difícil, pouquinho hein? para facilitar para você que está em casa. A Tamara quis colocar uma parte jovem, eu como sou velho vou falar, biblicamente é murmuração, sabe? Ficar reclamando, ai, meu Com a Deus, murmuração eles não né? vão saber. Caramba, meu líder não deixa eu falar. Vai lá, Enzo. Tem uma coisa que me faz reclamar, que eu reclamo até que bastante, que é didática de professor ruim, porque eu faço computação e tem muito professor que não sabe ensinar, e aí você não entende nada. E aí, essa é uma coisa que eu reclamo bastante. Aí, Bem, murmuração. fiquei livre dessa. Pelo menos não é reclamação. Quem da mais? mãe. Quem mais pode falar o que te faz murmurar? O que te Ou faz que reclamar? ou o que a Bíblia fala sobre murmuração é espetacular, né? Eu tenho uma coisa que me faz reclamar. Atraso. Atraso é algo que me faz reclamar. É? Comenta e aí, meu, e você não, né? Sofia, o que te faz reclamar? Eu acho que agora nessa quarentena, é que nem o Enzo falou, professor que não sabe da matéria. EAD. EAD. Todo mundo tá aí, amando, né? Trabalho em grupo, EAD. estudar, EAD. Muita coisa para fazer em 24 horas. E você, cara, na sua casa aí? Comenta aí o que te faz, depois a gente ora por você. Coloca aí, participa com a gente. E como combater isso? E aí, Isadora, como combater a reclamação? Peguei você. Como combater de ficar reclamando? Como se prevenir da reclamação? Nossa, eu acho que é uma coisa muito complexa, assim, porque às vezes a gente reclama até sem perceber, né? Porque um exemplo, pegando o contexto que a gente está hoje em dia, eu já ouvi muita gente falando assim, nossa, 2020 foi um ano perdido. Porque as pessoas reclamam por causa da pandemia que aconteceu, reclamam por causa da aula EAD, reclamam por tudo, mas muitas vezes a gente esquece que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Até o que a gente está vivendo nesse momento, a pandemia, tudo que acontece, Deus está no controle, sabe? Isso é uma coisa que pega muito para mim. Eu sempre tento lembrar, Deus está no controle. Porque muitas vezes a gente reclama de algumas coisas que acontecem na nossa vida e, às vezes, a gente fala, nossa, Deus, tá coisa tá acontecendo com a pessoa, não está acontecendo comigo. E você está reclamando daquilo e, às vezes, aquilo não é para acontecer na sua vida porque Deus tem um plano diferente, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito de você confiar e saber no que Deus está fazendo, porque muitas vezes a gente reclama das coisas que acontecem ou deixam de acontecer e a gente tem que saber lidar que não são as nossas vontades que têm que acontecer ou as situações têm que ocorrer do nosso jeito, mas que tem que ser tudo do jeito de Deus e que a gente tem que aprender isso. Muito legal. Muito bom. Atos, o que a reclamação nos traz de malefício, de ruim? Eu acho que quanto mais a gente reclama, mais a gente mostra que a gente não é grato pelo que a gente tem, né? Querendo voltando no outro assunto. Porque se a gente reclama é porque a gente não está feliz, né? Então, eu acho que quando a gente reclama muito, só mostra para nós mesmos que somos infelizes, mesmo estando felizes. O hábito, né, de reclamar também. E é louco que o ser humano ele foca, a maior parte das vezes, no problema. Então a gente busca problemas e acaba justificando, às vezes, algumas coisas da nossa vida, reclamando. E a gente tem que buscar buscar soluções, né? Os problemas aparecem para que a gente busque soluções. Então, se a gente for falar na Bíblia, né, quando Deus já tinha dado a vitória, o povo estava saindo do Egito para ir para Canaã, que era a terra prometida. Então, era só eles irem na bênção, mas o foco muitas vezes vai para a dificuldade, né? Então, a gente tem que saber que Deus está na nossa vida, existe uma promessa de cuidado, de amor. Então, se momentaneamente tem alguma coisa que não é legal acontecendo, aquilo vai passar. Então, se vai passar, vamos passar em paz, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, sabendo que Ele está no controle, que Ele é o dono da nossa vida, e assim por diante. Acho que o mais importante é isso. Reclamação, então, deixa a gente na prova? Reprova? Pegando esse ponto que a Tá colocou, Malaquias, logo no começo do livro, tem uma pergunta bem interessante. Ainda bem que o Marcelo veio para falar de Bíblia. E eles fazem uma pergunta, o profeta faz uma pergunta e o próprio Deus responde. Ele pergunta, como tem cuidado de nós? E Deus responde, eu tenho salvado, tenho eleito vocês, não amei por um acaso Esaú. E eu acho que a reclamação, a murmuração, ela está muito ligada à falta de contentamento, à falta de estar realmente confiando na graça. É o que Deus responde a Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas.
Então, para mim, a resposta para reclamação e inveja é a mesma. Show, é verdade. Eu só queria puxar um pouquinho o que o Alan falou, porque eu vivenciei muito isso na prática. Alguém colocou ali EAD e logo quando começou o EAD, eu reclamei tanto do EAD, mas assim, eu cansei de reclamar de EAD. E aí a minha professora de ciência e tecnologia, claro, falou: Nicole, não vai adiantar você ficar reclamando da tecnologia, porque ela está aí, você vai ter que usar, ninguém vai sair do EAD agora. Se aproprie disso. E assim, isso mudou completamente. Foi o que o Alan acabou de colocar. Os problemas existem para nós buscarmos soluções para eles. Então, assim, se você tá igual eu estava, reclamando pra caramba disso, e eu sei que é chato, mas isso não vai levar a gente para lugar nenhum. A gente precisa tentar tirar esse óculos escuros que a reclamação coloca. A gente começa a ver tudo ruim e buscar soluções e buscar tirar o melhor de cada situação dessa, né? É isso aí. Show. Agora, em 4 minutos para acabar, preguiça. 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 Primeiro, preguiça é uma coisa que... Você tem preguiça do quê? Vamos ver quem? Sofia, vai, aproveita aqui. Tá com o microfone na mão. Eu acho que o principal é acordar de manhã. É cruel, né? Isso acho que é quase unânime, né? Quando você tá quentinho na coxa, Quem mais? Atos, vai. De responder mensagem, com certeza. Responder, Nossa, mesmo, né? Dá muito Eu respondo preguiça. já Pegar por o celular. voz mesmo. Nossa, Eu pego, tipo assim, a 1 hora do dia eu respondo todo mundo. Depois eu deixo lá, no outro dia praticamente eu pego de novo. Estressa, Não dá, né? cansa. Junta tudo esse negócio de mensagem. Enzo, o que a gente pode fazer? Essa é difícil, hein? Se você não souber, a gente pede para a Tamara ajudar. O que você pode fazer, biblicamente, para evitar ter preguiça? Ler a Bíblia. Às vezes ler a Bíblia dá sono, né? Às vezes não. Preguiça, pode ser. Então, leia a Bíblia. O que pode difícil? Qual coisa a gente ajuda? Tamara, vamos lá. Marcelo, vamos lá. O que a gente pode fazer para fugir da preguiça? Se comparar com as formigas, porque Deus fez as formigas e ele fala assim: olhe para as formigas, seu preguiçoso. Então, se Deus fez algo tão pequenininho, capaz de trabalhar tanto, se esforçar tanto, e nos deu tamanha capacidade e semelhança dele, por que nós vamos nos render à preguiça? E deixar de ficar passivo diante das coisas, e não fazer e não agir com todo esse potencial e capacidade que ele nos deu de fazer. E pegando o exemplo bíblico da Tamara e falando da formiga, na prática, você faz assim, mesmo que você não esteja com vontade, você faz, porque a vontade vai vir. Porque o difícil é você levantar. Depois que você levantou, as coisas vão. O difícil, fazer exercício, o difícil é começar. Você começou, a coisa vai. Você começou a ler a Bíblia, vai, você se anima. Você começou uma dieta, aí as coisas começa, sem vontade. Não espera ter vontade. Se a gente esperar ter vontade, muitas vezes a gente não vai fazer as coisas. Então, faz sem vontade mesmo, que a vontade vem depois. E a Bíblia fala que, tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente tem que fazer para a glória de Deus, né? Então, eu gosto de pensar assim, quando você está com preguiça de fazer alguma coisa, é como se você tivesse com preguiça de fazer alguma coisa para Deus. Aí o negócio começa a ficar tenso para o nosso lado, entendeu? Porque você pensa assim, não, se Deus está ali, Ele está me vendo e eu estou fazendo tudo para a glória dEle, por que eu vou ter preguiça de fazer alguma coisa para que o nome de Deus seja glorificado? É verdade, é verdade. Galera, olha, tá bem em cima do horário. Então a gente vai encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem aqui, ó. Vem cá. Gente, top. Você viu, galera, tudo firme na palavra, né? Isso. Então a Nicole vai dar um aviso junto com a Sofia. Pega o microfone, passa o microfone. E enquanto elas vão lá para dar o aviso para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem a fim de escutar sobre algum tema específico dentro de Previna, se você tem dificuldade, ou sabe que tem uma galera aí que tem dificuldade, manda uma mensagem para a gente, entra lá no Insta, comenta aí, no Face, ou chama a gente, e aí a gente vai trabalhar para trazer isso daqui para vocês, que a gente tem que fazer isso daqui, porque aqui para a gente está legal, mas não adianta, tem que estar legal aí para vocês. Então, ajuda a gente, está aí fazendo o trabalho junto com vocês, adolescentes, para vocês, junto com vocês, e entre em contato com a gente, é isso. Estamos juntos, Deus abençoe, vai ter recado, depois encerra com o louvor. Então, lembrando de compartilhar as lives do Soul, e quero agradecer muito a você que está assistindo, sempre participando da live do Soul. Gente, eu queria mandar um beijo para você que está aí nos assistindo. Temos aqui a Dani, a Heloíse, Gi Martinelli, Júlia Brito, Luca,
Pati Panini, Carlos Alberto, Ângela, Pastor Marciel, a Maitê. Temos muita gente aqui, nós estamos morrendo de saudade de vocês. Eu acredito que em breve nós vamos estar juntos de novo. Então, só relembrando, a live vai ficar salva. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Semana que vem estamos aí de novo. Então, é isso. Eu fico agora com o último louvor.